Aleluia. Glória a Deus, irmãos e irmãs, graça e paz. A gente dá valor a algumas coisas depois que a gente perde, não é verdade? Quando a gente sente falta, e nós temos um corpo de Cristo, que serve a Deus aqui nesse espaço que chamamos de igreja, que a igreja não é esse lugar. Este é um lugar que serve a igreja, um templo bonito, e que eu acho particularmente que é um dos mais bonitos, se não o mais, da nossa região. Tempo precioso, com cânticos que louvam e exaltam a Deus, mas que já promovem, que vem promover fortalecimento da nossa fé. Então nós temos um grupo, eu parabenizar o Renato e esse grupo de louvor que nós temos, que já fala muito ao nosso coração. Não precisaríamos ler muita coisa mais. Não precisaríamos nem compartilhar muito, porque os cânticos são tão bem selecionados, e eu creio que na direção do Espírito de Deus, que vai falando com a gente. Deus te colocou num lugar tremendo e bom, para que você cresça e floresça e frutifique. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiquei 2 domingos longe da igreja e eu senti falta disso tudo. E eu venho aqui, meu coração se alegra, meu espírito se levanta e se fortalece. E Deus me deu uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você nessa manhã, porque todos nós fomos chamados, você foi chamado por Deus, e existe um chamado e existe um propósito. Algo que Deus faz em nós e espera que a gente reaja de acordo com a unção que Ele derrama sobre as nossas vidas, aquilo que Ele espera do povo dEle. E você e eu fazemos parte desse povo. Fomos separados por Deus. Você foi separado. E a palavra de Deus, ela nos diz no Salmo 29, que nós devemos adorar a Deus na beleza da santidade. Eu estava meditando um pouquinho nessa palavra durante essa semana. Devemos adorar a Deus na beleza da santidade. E quando fala santidade, claro, Deus é santo e nós o adoramos na beleza da santidade dEle, mas o desafio é que nós adoremos a Deus na beleza da santidade da nossa santidade. A palavra santidade é separado, colocado à parte. Você e eu precisamos ter essa convicção de que o Senhor nos separou, nos colocou à parte para o seu serviço, para o seu propósito. Nós fomos escolhidos e chamados por Deus para isso. E eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Levítico, capítulo 8, versos 23 e 24. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o Antigo Testamento é um pouco difícil, tem uma introdução um pouquinho difícil de compreender, mas o Espírito de Deus vai nos guiar, e Ele vai falar com a gente. Vamos ao texto então. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fiz chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E o aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Esse é o nosso texto base. Pai, nós te louvamos, obrigado a Deus por esse tempo que o Senhor nos proporciona de podermos exaltar, adorar a Ti, enquanto o Senhor se revela perdão, graça, fortalecimento para as nossas vidas.
E pedimos agora que o Senhor nos dê direção, Senhor, que ministre aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Todo o capítulo 8 de Levítico e também o capítulo 29 de Êxodo, eles tratam de Arão e os seus filhos, Nadab e Abiú, que foram separados e vocacionados por Deus para o exercício do sacerdote, para oficiarem a Deus como sacerdote. Eles foram escolhidos, chamados, eles foram separados para serem ministros do Senhor e dirigirem todo o cerimonial do culto. E esse texto de Levítico 8 e Êxodo capítulo 29, esse texto eles narram com detalhes a consagração destes ministros, que foram separados por Deus. Só, queridos, que a Bíblia, porém, ela nos ensina que o chamado original de Deus, ele não se restringia a uma única tribo. O chamado de Deus não era apenas para a família de Arão. O chamado de Deus era para todo o povo de Deus. O chamado era para todo o Israel de Deus. E o que nós então precisamos entender é que esse chamado não se limitava a essa tribo de Levi, mas era para todo o povo. Acompanhe comigo a leitura de Êxodo, capítulo 19, dos versos 3 até o 11, para a gente entender. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel, todos os filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e vos guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis, grave isso, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O chamado, você percebe, o chamado para toda a nação. Então, quando Deus começa, a narrativa bíblica, começa dizendo que quando Deus começa então a falar com o povo, todo o monte Sinai fumegava, tremia, e o Senhor falava com grande voz de trombeta, o povo todo estremeceu. E verso 18 diz assim, o povo, Êxodo 20, 18 diz: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. A partir daí, então, Deus separa a tribo de Levi, e da tribo de Levi, Arão e seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Mas o chamado é para todo o povo. E o que nós precisamos entender é que na aliança em Cristo, na nova aliança em Cristo Jesus, essa é uma palavra de ensinamento que precisa ficar gravada no nosso coração, e precisamos ter essa convicção. Na nova aliança em Cristo, Deus renova esse chamado.
Deus renova esse chamado com a igreja. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Quando o Espírito de Deus foi derramado, a igreja inteira estava lá. Não foi derramado só sobre os apóstolos. Eram cerca de 120 pessoas que estavam na congregação, um tamanho como o nosso aqui. E o Espírito desceu sobre todos eles. Deus renovou esse chamado para toda a igreja. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Pedro está fazendo uma releitura do chamado de Deus para toda a nação e aplicando e restaurando agora esse chamado de Deus para a igreja de Jesus. Então nós precisamos entender que o que Deus ordena que Moisés fizesse a Arão e aos seus filhos, no ato da consagração, aqueles que foram chamados, separados, consagrados e enviados, é isso que Deus quer fazer conosco, e é com toda a igreja, com todo o corpo. Em Cristo nós somos chamados, separados, nós o adoramos na beleza da santidade, consagrados à semelhança de Arão e enviados até os confins da terra para que sejamos testemunhas. E a Bíblia destaca nesse texto base de Levítico capítulo 8, verso 23, 3 áreas importantes do sacerdote em que o sangue do cordeiro é colocado e que referem-se a qualidades espirituais específicas que Deus concede à igreja, que Deus concede ao sacerdote, que Deus concede à igreja, concede a mim e a você. Essa primeira qualidade espiritual, capacidade espiritual, Deus unge os nossos ouvidos, para que sejamos atentos à voz de Deus. Ele unge os nossos ouvidos. Os nossos ouvidos são ungidos, para que sejamos atentos àquilo que Deus está dizendo. Moisés, verso 23, é o nosso texto base. Moisés o imolou, tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Adão. Que cena foi aquela? Moisés tomando o sangue, colocando o sangue do cordeiro. Você sabe quem é esse cordeiro? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou o seu sangue, colocou na orelha direita de Adão. Aqueles que servem a Deus, como eu e você, precisam ter os seus ouvidos atentos para ouvir o que Deus está dizendo. Deixa-me dizer uma coisa. É claro que nós precisamos conhecer a palavra, precisamos ler a palavra, mas Deus está falando não apenas no culto, não apenas no momento de liturgia, não apenas no momento de louvor, mas Deus fala comigo e com você o tempo todo. Quando estamos lavando louça, quando estamos preparando o alimento, quando estamos consertando um carro, precisamos estar atentos ao que o Espírito de Deus está falando, porque Deus está falando o tempo todo. Existe um propósito de Deus em que Ele nos chama. Então aqueles que servem precisam estar atentos. Várias vezes Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E Ele está falando. O Espírito de Deus, a igreja não foi arrebatada, o Espírito de Deus ainda não levou a igreja está aqui ainda. E nós precisamos ouvir. Nós fomos separados, eu e você e eu precisamos ouvir Deus, por aquilo que Ele diz na sua palavra e por aquilo que Ele fala ao nosso espírito. Fomos separados em Cristo, o Senhor tocou os nossos ouvidos, Ele ungiu os nossos ouvidos, quando fomos chamados. Nós precisamos ter essa convicção.
Porque se você e eu não tivermos essa convicção, nós vamos pensar que é coisa da nossa cabeça, é coisa do nosso coração. Deus não está falando não, é coisa da minha carne. Mas Deus tocou, Ele ungiu, Ele nos separou, e Ele nos fala, você foi separado por Deus. E a palavra de Deus, ela é compreendida porque os seus ouvidos foram ungidos. Como que eu posso ter certeza de que o meu ouvido foi ungido? Como que eu posso ter certeza que isso não é coisa da minha cabeça? Se o teu ouvido não tivesse sido ungido, você não teria ouvido o chamado de Deus, não teria respondido o chamado de Deus, não teria confessado os teus pecados, não teria se entregado a Cristo. O fato de você estar numa igreja, o fato de você estar se consagrando, o fato de você ter a convicção e saber que peca e que erra e que precisa ser corrigido e que o Espírito Santo, isso é fato de que o Espírito de Deus ungiu, de que o sangue do Senhor foi colocado sobre você e que você ouve a voz de Deus, porque você já o ouviu. Você já o ouviu e você já o respondeu, e você já o aceitou e você já o recebeu. Você e eu precisamos ter essa convicção. Nós precisamos ser convictos disso. Todo aquele povo que saiu do Egito, porque esse é o contexto, todos eles viram os sinais, as maravilhas. Eles viram o rosto de Moisés, como a Mara bem falou aqui nesta manhã. Mas nem todos eles tinham a convicção que precisavam ter. Nós precisamos ter a convicção de que Deus nos chama, de que Deus, Ele unge os nossos ouvidos, para que a gente ouça o que Ele tem a dizer. O apóstolo Paulo tinha essa compreensão e essa convicção. Em Gálatas capítulo 1, 15 e 16, ele diz: quando, porém, ao que me separou, antes de nascer. Paulo tinha essa convicção, que ele foi chamado e separado por Deus, antes do seu nascimento. Ele diz, aquele que me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Paulo tinha essa convicção, ele que foi o fariseu dos fariseus, o perseguidor de cristãos. Mas Deus tocou ele, ungiu os ouvidos dele e ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele teve uma revelação da graça do Deus que unge os nossos ouvidos, para que a gente possa responder a Deus. As Escrituras testemunham muitos chamados. O chamado de Noé, que ouviu Deus, o chamado de Abraão, que ouviu Deus, Josué e tantos outros, Davi. Creia, meu irmão e minha irmã, que os seus ouvidos foram ungidos, assim como Paulo teve os seus ouvidos ungidos ali quando ele estava a caminho de Damasco, num propósito que precisou ser abortado, num propósito em que precisou ser deixado para abraçar um propósito maior, que é o propósito da graça de Deus. Jesus Cristo se revelou a ele. A partir desse encontro, seu nome foi mudado e sua vida nunca mais foi a mesma, e ele passou a testemunhar da graça de Deus. Nossos ouvidos foram ungidos para ouvir a voz do Espírito de Deus. Precisamos ouvir o que o Espírito diz para ter o que falar àquelas pessoas que necessitam, que Deus coloca diante de nós. Você já se deu conta disso? Que Deus coloca pessoas diante de nós, e a palavra de Deus diz que nós teremos que dar conta dessas pessoas. Está lá no livro de Ezequiel. Deus coloca e precisamos dar conta dessas pessoas, precisamos ouvir o que Deus está dizendo para ter o que falar. A Bíblia diz que nós teremos que dar conta. Quantos crentes não têm esta convicção? E nós precisamos ter essa convicção. Você foi chamado, teu ouvido foi ungido. O fato de você estar aqui prova isso. Muitos não têm essa convicção, e por não ter essa convicção também não têm o que dizer às pessoas. Se calam e não falam. Embora Deus está dizendo, seja minha testemunha. E muitos não estão ouvidos, porque nós estamos falando.
Na 1 de Pedro 3,15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estejam sempre preparados para responder a todo o que pedir razão da esperança que há em vós. Precisamos ser homens como Samuel. Fala, Deus, que o teu servo ouve. Estou saindo de casa para dar aula. Fala, Deus. Estou saindo de casa para consertar um carro, uma bicicleta. Fala, Deus. Estou saindo de casa para advogar. Estou saindo de casa para curar. Estou saindo de casa para vender. Estou saindo de casa para passear. Fala, Deus, o teu servo ouve. Nossos ouvidos precisam ser sensíveis, atentos e prontos para ouvir o que Deus está falando ao nosso coração, pelo Espírito Santo. Paulo e tantos outros foram sensíveis à voz do Senhor. Nós precisamos deixar que Deus toque os nossos ouvidos. Em primeiro lugar, o Senhor consagra os nossos ouvidos. Mas em segundo lugar, o Senhor consagra as nossas mãos. Ele consagra as nossas mãos. Moisés, verso 23, imolou, tomou sangue, pôs na ponta da orelha direita e sobre o polegar da sua mão direita. Que momento que foi aquele? Você consegue imaginar a cena? Moisés tomando a mão de Arão, os seus filhos, e colocando o sangue do cordeiro no polegar da mão direita. O sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. O sangue de Cristo, precioso, esse precioso sangue que nos cobre. Então, o que nós precisamos entender? Que as nossas mãos foram ungidas. Olha para as suas mãos. Olha agora para as suas mãos. Olha para as suas mãos. Essas mãos foram ungidas. Ungidas por Deus. E nós cantamos, né? As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Mãos que foram consagradas para tocar, para acalmar, para afagar. Mãos que foram consagradas para curar, para enxugar lágrimas. Mãos de Jesus que curava, preciosas mãos que foram perfuradas, mas que tocaram, que curaram. As nossas mãos, mãos que foram inspiradas. Quando a gente vai falar, imagino talvez você já deva ter se deparado quando o assunto da fé. Você já percebeu que em determinados momentos, na verdade em todos os lugares que você vai, algumas pessoas falam assim que tem hora e tem lugar certo para falar sobre religião, sobre futebol. Sobre política e futebol não tem lugar, pode falar em qualquer hora, ninguém acha ruim. Política e futebol pode falar à vontade. Mas diz que religião tem hora para falar. Tem hora certa para falar de religião, para falar de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos estar preparados para falar a tempo e fora de tempo. No templo e fora dele também. Mas você já deve ter ouvido pessoas dizendo, questionando você, e talvez você, às vezes, não teve resposta. Mas isso aí que escreveu foram homens. Quem escreveu a Bíblia foi homem. Ser humano escreveu, foi homem que escreveu isso aí. Verdade, foi mesmo. Pode dizer que foi mesmo. Foi homem mesmo com algumas... Foi homem mesmo que escreveu. Deus não escreveu, não. Foi homem. Em algumas partes, Deus ditou o que era para ter escrito. Algumas poucas. O restante, a maioria esmagadora, foram homens mesmo. Mãos inspiradoras.
para deixar registrado a experiência da revelação de Deus na vida destes homens, em que em nenhum momento não encontrei a palavra certa, em nenhum momento, vou ter que usar uma outra expressão aqui, em nenhum momento é suprimido o defeito deste homem, o pecado dessas pessoas, para revelar a graça e o amor de Deus. Nossas mãos foram abençoadas, suas mãos são consagradas. Então veja bem, você que trabalha lá no teu ofício, pense nisso. Você que faz, vamos pensar aqui, você que faz costura, você que opera dente, né? Você opera dente, né? Sua mão é abençoada e consagrada. Você que escreve no quadro, pense nisso. Faça o seu melhor para o Senhor. Porque é para Deus que você está fazendo. Embora pessoas estão se servindo das tuas mãos que foram consagradas e abençoadas. Como foram abençoadas as mãos de Jesus, as mãos dos profetas, de Davi, Deus que guiava a mão deste homem. Então veja, Deus não só nos separa, Ele nos chama, mas como é tremendo pensar que o Senhor, Ele nos prepara, Ele nos equipa, é Ele que nos treina. Agora o chamado de Deus, porque Ele que nos chama por sua graça, Ele continua chamando hoje. Em Mateus 11, 28, Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vou dar descanso para vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso, humilde. Nenhum de nós fiquemos indiferentes ao chamado de Deus. Em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 diz: assim como, pois diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Nossas mãos foram ungidas, e temos o dever de dedicar ao Senhor as nossas mãos, e deixar que Deus as toque com o seu sangue, as purifique, que fiquem limpas, para que sejam instrumentos do agir de Deus, instrumentos de Deus, do poder de Deus. Salmo 90, 17. As mulheres podem falar aí. Salmo 90, 17. O que está escrito lá? Seja sobre nós a graça do Senhor, e seja sobre nós, e confirma sobre nós a obra das nossas. Vamos ler juntos todos? Seja as tuas, creia nisso. Não a mão do pastor, não a mão do bispo. Sim, a mão do bispo, a mão do pastor, mas a tua mão igualmente tem o precioso sangue do Cordeiro. São mãos que curam, sim. São mãos que tocam, sim. Suas mãos foram consagradas. Então veja, nossos ouvidos são consagrados. As nossas mãos foram consagradas. E em último lugar, os nossos pés são ungidos a serviço de Deus para andar nos caminhos do Senhor. Moisés imolou, tomou o sangue, pôs sobre a ponta direita de Arão, da orelha de Arão, polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O texto nos mostra Moisés naquele cerimonial, lançando mão do sangue do cordeiro e colocando sobre o polegar do pé direito de Arão e de seus filhos. Também os nossos pés precisam ser consagrados ao Senhor e a serviço de Jesus.
Paulo, o apóstolo Paulo, os missionários, os pastores, semeadores da palavra, têm andado debaixo de sol, chuva, com fome, com sede, doentes, cansados, em perigos, subindo montes, descendo vales, usando os seus pés para levarem aos homens perdidos a mensagem da salvação. E essa mensagem só chegou até aqui por conta desses homens. A palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Não importa se teu pé tem joanete, se você anuncia as boas novas, eles são formosos para Deus. Quão formosos. O propósito divino do chamado é revelar Cristo em nós. E Cristo precisa ser revelado através, por onde quer que eu ande, no ID de Jesus, você já deve ter percebido, já ouviu, nós já ouvimos o bispo João Carlos já falando sobre isso, né, sobre o ID, que o ID está no gerúndio. Portanto, seria indo, não ide. Mas o fazer discípulos, por onde quer que vai. Todo o propósito de Deus, ao chamar alguém, primeiramente é que Cristo seja revelado e formado nele. E poucos homens tiveram essa experiência tão intensa quanto o apóstolo Paulo, que tinha uma vida cristocêntrica. E ele pôde dizer em Gálatas 2, 19 e 20, ele pôde dizer: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Espírito de Deus nos leve a ter essa convicção de que Cristo vive em mim, de que Cristo vive em nós. Isso não anula a nossa vontade, não anula a nossa particularidade, não anula a nossa personalidade, não anula o nosso temperamento, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em ti, é Cristo quem vive na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quem que é a igreja? Esse templo aqui não pode ser o corpo. A igreja é você. Agora, é claro que não somos igreja sozinhos, mas quando nós estamos andando na rua, quando nós estamos aconselhando pessoas, quando nós estamos fazendo negócios, é o corpo de Cristo que está ali. É o corpo de Cristo que precisa aproveitar as oportunidades, ouvir o que o Espírito diz, usar as mãos para abençoar. Você consegue compreender? É a missão da igreja. É o meu chamado e o seu chamado, é aquilo que Deus está fazendo na tua vida, embora você possa dizer: mas quem sou eu? Quem sou eu? Não sei falar como Moisés. Quer um sujeito que não sabia falar mais do que Moisés? E Deus usou Moisés naquele tremendo todo? Então, que a gente não diga quem sou eu, que a gente simplesmente haja pela fé. Portanto, é preciso que aqueles que foram chamados interpretem, reflitem a pessoa de Jesus Cristo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos para levarem as boas novas. Nossos pés foram ungidos, consagrados, com um propósito. Você acha que por que propósito? É com propósito, para a missão. A missão daqueles que foram chamados, pregar o Evangelho. Essa é a convicção que Paulo tinha, por isso ele é chamado de o apóstolo dos gentios, porque nenhum outro fez mais do que Paulo nessa missão.
Então deixamos que o Senhor toque os nossos pés com o seu sangue. E assim estaremos preparados e prontos para caminhar na grande seara de Jesus Cristo. No início da minha conversão, era bem gostoso, lá na Igreja Nova Aliança, que de manhã, não tinha culto de manhã, mas era muito gostoso de manhã, mas tinha louvor de manhã, e depois tinha as classes. Tinha a classe dos adultos, como nós temos aqui. E muitas vezes o louvor era direcionado para as crianças. E tinha algumas canções assim infantis que eu gravei no meu coração, e tem uma que é assim: olhos, ouvidos, boca e nariz, eles não são só para enfeitar, cada coisa tem o seu lugar e um bom motivo para estar lá. Braços, pernas, pés e mãos também têm a sua função. No corpo de Cristo também é assim, você faz parte de mim. Irmãos, essa canção mostra, à luz do texto que nós lemos hoje, que Deus, Ele consagra e nos confere qualidades espirituais, as nossas mãos, os nossos ouvidos, os nossos pés, os nossos lábios. Isaías foi tocado, os seus lábios como a tenaz. Nós precisamos crer, sim, somos pecadores, nós erramos, sim, tomamos decisões equivocadas, sim, nós fazemos tudo isso, mas nós somos o povo que Deus separou. Você e eu somos instrumentos de Deus para levar esperança para aqueles que precisam. Que o Senhor nos dê essa convicção, que o Senhor nos dê essa forte convicção de que nós somos instrumentos dEle. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, o que fica para nós, como igreja, essa mensagem, o desafio de Jesus, que é o desejo do Senhor de levarmos o conhecimento de Cristo, o conhecimento da graça e o conhecimento da salvação aos perdidos. Que Deus nos abençoe. E lembrando de uma coisa, porque quando a gente tem ouvido alguns evangelhos e aí nós caímos talvez na tentação de pregarmos o evangelho, um evangelho da cura, o evangelho da prosperidade, o evangelho da vitória, o evangelho do emprego, o evangelho do sucesso. Mas eu quero dizer para você, Jesus não foi crucificado. Ele não foi crucificado dizendo que você era o bem mais precioso de Deus. Isaías não foi cerrado ao meio, anunciando que a tua vitória ia chegar. João Batista não foi decapitado, pregando que as portas do emprego se abririam para você. Os apóstolos não foram torturados e mortos, pregando e anunciando que o sucesso viria para você se você viesse para Cristo. Não. Esses homens, eles foram maltratados, torturados e mortos, anunciando que o ser humano precisa de arrependimento, denunciando o pecado e anunciando que há esperança em Deus. E essa deve ser a nossa mensagem, e esse é o puro evangelho. É claro que o Senhor pode prover as nossas vidas, é promessa, mas o puro evangelho é esse.
que o Senhor nos levante, nos sustente para a missão que Ele nos capacitou. Você e eu somos instrumentos dEle para essa missão. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Te louvamos, Pai, por Tua graça, nesta manhã, Deus, em que somos desafiados e confrontados por Sua palavra, quando entendemos o Teu chamado para a igreja e o Teu chamado para as nossas vidas em especial. Pelo Teu Santo Espírito, Senhor, dá-nos esta convicção, a Sua igreja. Independente da nossa limitação e da nossa capacidade, do entendimento que temos, todos aqui, Senhor, todos que aqui estamos porque um dia ouvimos a Tua voz, ouvimos a voz do Espírito que nos chamou. Portanto, os nossos ouvidos foram ungidos, as nossas mãos foram ungidas, os nossos pés foram tocados, e o Senhor nos selecionou, nos separou, nos consagrou, nos vocacionou, nos preparou, nos equipou, e agora o Senhor nos enviou. E nós precisamos ter essa firme convicção. Neste mundo, nas nossas atividades, somos advogados, professores, mecânicos, somos engenheiros, somos médicos, somos dentistas, Senhor, nós somos agricultores, somos tantas coisas, somos policiais, somos envolvidos com política, com tantas coisas, mas em tudo isso nós somos chamados para levar a mensagem da esperança, essa mensagem que o Senhor confiou à igreja. Toca-nos nesta manhã, Senhor, para que possamos, na segunda-feira, durante os dias da semana e daqui para frente, termos a convicção de que cada um é especial e tem um chamado de Deus para levar o conhecimento da graça e da salvação desse Deus que deseja que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, abençoe, Senhor, cada irmão e irmã. Nós te pedimos em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.